Para o terceiro ponto que a gente já tinha discutido ali no começo, que é essa questão dos navios iranianos. Então, é o seguinte, esses barcos do Irã, eles estão parados no porto de Paranaguá, se eu não me engano, no Paraná, porque eles precisavam carregar milho, na verdade. E a Petrobras não está querendo abastecer os navios por conta de uma possível retaliação dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos está com esse embargo em relação ao Irã. Mas, inclusive, tem uma cláusula dizendo que alimentos não entram nessa questão do embargo, né? O que tudo isso representa? Por que o Brasil está se alinhando aos Estados Unidos numa questão referente ao Irã? Expliquem para a gente, por favor. Quem começa? Olha, o que está acontecendo nesse episódio dos navios iranianos, que estão ali já há várias semanas, né, ancorados em frente ao porto de Paranaguá, esperando para serem reabastecidos, para poderem voltar ao Irã com a carga de milho que o Irã comprou do Brasil. Essa é uma situação absurda, sob qualquer ponto de vista que a gente olhe. Né? Quer dizer, em primeiro lugar, né, não faz o menor sentido, né, o Brasil acatar, ainda mais desta maneira, a um embargo unilateral dos Estados Unidos contra o Irã, sem qualquer consideração, em primeiro lugar, para o interesse nacional brasileiro, sem contar as normas internacionais, sem considerar princípios de justiça, etc. Né? Quer dizer, está em jogo aí, em primeiro lugar, a relação comercial que o Brasil tem com o Irã. O Irã é um importante parceiro do Brasil, na verdade, um importante mercado para os produtos brasileiros há muitos anos. Não é dos governos do Lula e da Dilma, isso vem final dos anos 70, que o Brasil tem um comércio muito importante com o Irã. Né? Atualmente, o Brasil tem um superávit, ou seja, um ganho de 19 bilhões de dólares, né, no comércio com o Irã. O Brasil praticamente só vende para o Irã, o Irã exporta para o Brasil muito pouco. Né? O Irã é o quinto maior mercado para os produtos agrícolas brasileiros, é o maior mercado para o milho brasileiro. Né? Tudo isso, né, agora está ameaçado por uma decisão tomada assim de uma forma completamente irresponsável de que não vamos reabastecer os navios iranianos porque existem sanções dos Estados Unidos. Né? Então, quer dizer, em primeiro lugar, um interesse nacional, né, que está sendo totalmente desconsiderado pelo Bolsonaro na ânsia que ele tem, no afã de agradar o Trump. Né? Quando foram perguntar para o Bolsonaro no domingo sobre o assunto, ele falou, olha, o negócio é esse mesmo, nós estamos alinhados com os Estados Unidos e é isso que interessa, isso está acima de tudo. Né? Em segundo lugar, não é assim que se fazem as coisas. Né? Mesmo na hipótese do Brasil resolver, vamos acatar as sanções dos Estados Unidos ao Irã, que seria um grave erro, graves prejuízos ao comércio exterior brasileiro, isso tem que ter um aviso prévio, isso tem que ser anunciado, tem que ser discutido, tem que ter normativas. Né? Essa venda do milho brasileiro para o Irã já está contratada, é um contrato que está em pleno andamento. Faz parte, né, desse acordo, evidentemente, o reabastecimento dos navios do Irã no Brasil e só a Petrobras tem esse combustível. Eu acho muito engraçado, Thalita, porque esses conservadores, direitistas, liberais, eles adoram falar no respeito aos contratos, vamos cumprir os contratos, né? E eles estão rasgando descaradamente um contrato internacional que é favorável ao Brasil, desprezando um cliente do porte do Irã, né? Simplesmente porque o Bolsonaro quer fazer um agrado ao Trump. Sim, né? são então, é um impactos absurdo. Econômicos graves. Né? Isso aí é um absurdo, eu fico me perguntando, né? Esses agricultores, né, brasileiros que vendem seu milho, seus grãos para o Irã, né, e outros produtos, a carne de frango, né, quer dizer, os países com maioria muçulmana são um mercado muito importante para o frango brasileiro, porque eles, não, por motivos religiosos, não comem carne de porco. Né? Então, isso não afeta só o comércio do Brasil com o Irã, isso tem uma dimensão muito maior e simplesmente não se pensa nisso. Né? Então, quer dizer, os empregos que estão em jogo, a fonte de receitas, a fonte de impostos, tudo isso é desprezado.
O interesse nacional é a última coisa que conta para esse governo. Ramon, quero saber a sua opinião também. Então, como é claramente uma quebra de contratos, né? Sim. Fora tem um aspecto humanitário, né? Também. Pensa isso, vem um barco com pessoas, tá lá no porto esperando para voltar e você deixa as pessoas, assim, a tripulação, assim, ao Deus dará, né? Sim, sem saber que... Mas sabe que uma coisa, voltando, aqui faço um gancho com o que estávamos falando antes da Argentina também. O governo Macri fez nestes dias uma medida muito semelhante, tá? Ele declarou o Hezbollah um grupo terrorista, ou seja, teve uma lei antiterrorista, o Hezbollah foi declarado um grupo terrorista, que é uma reivindicação do governo Trump, não do governo Macri. Tá? Mas, então, de novo, põe a Argentina, ou seja, o Hezbollah é parte do Congresso do Líbano. Sim. O Líbano é um país com o qual a Argentina e o Brasil mantêm relações regulares. Né? Mas, por uma questão de política internacional, para agradar o presidente Trump, né, o Macri resolve comprar uma briga com um parceiro comercial, inclusive com toda a comunidade libanesa, que na Argentina é muito importante, né? Mas então, só por, digamos, agradar ao Trump, aí o cara provoca um fuzuê internacional, que é uma coisa semelhante ao que está fazendo o Bolsonaro que inclusive é uma coisa assim pequena, né? Ou seja, pode dizer, olha, dou petróleo para esses 2 barcos e vão embora. Claro, claro. Não é um alinhamento político com o Irã. Né? Sim. É uma mesquinharia. Além do que, politicamente, é uma mesquinharia. Sim. E já que estamos falando sobre Trump e sobre alinhamento, o que vocês acham dessa história do Eduardo Bolsonaro, embaixador? Vai para frente ou não vai? Bom, até agora as notícias são que o Bolsonaro diz que é isso mesmo, né? Sim, vai passar pelo Senado, parece. Ele diz que é isso mesmo, que o governo vai usar a força política dele, não sabemos como é que os senadores vão se comportar diante desse absurdo. Sim. Né? Isso que a gente está vendo, Thalita, é algo que foge a qualquer parâmetro. Nunca houve, em nenhum governo brasileiro, nem os piores, né, algo desse tipo. Né? Quer dizer, no mundo, a única notícia que se tem de alguém que nomeia o filho do governante como embaixador é a Arábia Saudita. Mas a Arábia Saudita não conta. Aliás, a Arábia Saudita é um país sui generis, que ele é propriedade de uma família, que é a família real saudita. Então, é uma outra coisa, uma outra realidade muito diferente. E aí, quando foram perguntar para o Bolsonaro se era nepotismo, ele dizia, não, é isso mesmo, eu quero o melhor para o meu filho. Beneficiar. Né? Então, o filé mignon vai para o meu filho. Olha, só isso já seria motivo de impeachment. Sim. Porque existe um princípio que é o da impessoalidade da gestão pública. Qualquer gestor público, em qualquer nível, ele está nesse cargo para atender o bem comum, para atender o interesse nacional ou da sua cidade ou do seu estado, interesse público, e não o interesse particular. Na hora que você diz, eu dou o filé mignon para o meu filho, utilizando o meu cargo de presidente, meu poder para isso, você está indo contra os princípios básicos da gestão pública, contra qualquer padrão de ética, de moral, né, na política. Né? Então, quer dizer, isso é, como é que chama? Falta de decoro. Sim. Olha, isso é falta de decoro, que é motivo constitucional para o impeachment. Então, isso é um escândalo, mas é um escândalo tão grosseiro, que mesmo gente da direita que apoia as políticas mais grotescas do Bolsonaro, hoje estava vendo aquele Maílson da Nóbrega, que é um direitista contumaz, inimigo da classe trabalhadora, defensor da destruição dos direitos e tudo mais, o Maílson estava dizendo, olha, isso aí está errado. É incrível, né? Ramon, uma última fala sua, a gente já está quase finalizando. Queria saber, também acho um absurdo essa questão do embaixador, é claro. Não tem como, Deus. Eu posso me candidatar, então, para embaixador na Argentina, eu falo espanhol bem. Tá então, vendo? Sabe fazer churrasco? Sei fazer churrasco, sei fazer chimarrão. Dança tango? Também, então tenho todas as aptidões para ser o próximo embaixador.
Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.